Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joeline, sou técnica de segurança dados MED e hoje eu preparei um material bem interessante para vocês, né? Acidente do trabalho, medida preventiva, viu? Não só de interesse da empresa, mas também dos colaboradores, né? A gente tem que ter em mente que a prevenção do acidente, né, não é algo que ocorre de várias pessoas, mas sim de cada um individual, tá bom? Então, vocês vão ver aqui no decorrer do nosso material os conceitos de acidente, as medidas de prevenção, como emitir os acidentes de trabalho, tá bom? Então, vou estar aqui à disposição, para posterior dúvida, vocês entrarem em contato, tá bom? Alguns dos nossos tópicos que serão falados aqui no treinamento, né? O conceito prevencionista de acidente, conceito legal, doença ocupacional, doença do trabalho, prevenção de acidente de trabalho, as medidas preventivas que devem ser feitas não só pela empresa, mas também por cada um de vocês colaboradores, participação do trabalhador nessa prevenção, né? Vocês também vão ver a importância de que algo que vocês observarem na empresa, né, que deseja melhoria para o ambiente de trabalho de vocês, né, que possa evitar um acidente não só no seu setor, mas entre outros, é importante que vocês tenham essa comunicação com o setor administrativo, tá bom? Uso do equipamento de proteção individual, né, então, você usando seu equipamento diariamente, você vai identificar que é possível sim estar evitando futuros acidentes. Tipos de acidente de trabalho, né? Dúvida de muita gente também. Eu só posso sofrer um acidente, aquele que eu me machuco dentro do acidente de trabalho. Não, tem outras nomenclaturas, né? Que pode ser equiparado um acidente de trabalho. Tem a comunicação do acidente do trabalho, algo que é dúvida de muita empresa, também do colaborador, a importância da emissão da CAT. Vamos falar da importância e a prevenção desses acidentes, assim como a comunicação de cada um. Acidente do trabalho, o conceito do acidente na prevenção e o conceito legal. Conceito prevencionista, né? O que é o conceito prevencionista? São todas as ocorrências desejáveis que interrompem o trabalho e causam ou têm potencial para causar lesão, né? Então, esse tipo de conceito é aquele onde o acidente acontece quando não é previsto, é algo que é adverso, que a pessoa não tem como controlar que o acidente ocorra. Conceito legal é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa que pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional, resultando até a morte. Então, independente do acidente, né? Da forma que você trabalha, pode sim haver, infelizmente, a morte do colaborador. Então, vocês vão aprender aqui a importância também de estar evitando que aconteça acidente grave. Doença ocupacional. Também é conhecida como profissional e está diretamente relacionada às atividades ou funções exercidas dentro do ambiente de trabalho. Isso significa que a doença é desencadeada pela tarefa executada. Há um exemplo das LER, que são doenças ocasionadas por esforço repetitivo, né? Então, se você trabalha na mesma posição diariamente, se você trabalha pegando objetos, você tem que aprender a forma que você vai pegar o objeto para não ocasionar uma lesão. Então, independente da atividade, se é setor administrativo ou é setor operacional, está trabalhando diretamente com a postura errada, você pode sim ocasionar uma lesão. Doença do trabalho é a condição em que o profissional trabalha. Ou seja, esse tipo de doença não é ocasionado pela atividade exercida, mas pelos instrumentos e ferramentas utilizadas na atividade. Há um exemplo: exposição a ruído constante pode causar problemas auditivos. Então, você é a pessoa que está tendo uma exposição a ruído, trabalhando com ambientes ruidosos. Se você não tiver o uso do equipamento de proteção individual, você pode sim sofrer uma lesão que pode muitas vezes ser irreversível, ou seja, não ter cura. Câncer de pele. Se você é uma pessoa que trabalha em ambiente estéril, né, pega muita radiação, se você não tiver ali com a roupa adequada, com calçado adequado, se não tiver fazendo uso do protetor solar, você pode, infelizmente, pegar uma doença grave como câncer de pele. Assim como as doenças respiratórias. Você está trabalhando com ambiente que tem muita poeira, né? Se não estiver usando a máscara diariamente, você pode, infelizmente, também pegar esse tipo de doença. Prevenção do acidente de trabalho, né?
Então, como é que eu devo prevenir o acidente do trabalho dentro da minha empresa? É um conjunto de medidas que visa reduzir o dano físico e emocional. Então, se eu estou trabalhando numa atividade onde eu não observo o risco, não faço análise de risco onde exercer a minha atividade, infelizmente eu posso me acidentar. Tá bom? Então, fazer o uso do equipamento de proteção individual também vai ajudar muito que você evite problema futuro com o acidente. Medidas de prevenção. Né? O que eu devo fazer eu como empresa e como funcionário para estar evitando os acidentes? Primeiro, usar os equipamentos de proteção individual. Então, antes de acontecer o acidente, né, eu devo saber a importância do equipamento para prevenir futuras lesões. Manter o local de trabalho organizado e limpo. Então, é muito importante eu manter meu ambiente de trabalho todo tempo organizado, limpo, porque isso vai impedir que a pessoa tropece, que se machuque. Manter máquinas e equipamentos em bom estado de conservação, né? Isso é muito interessante também. Se é uma empresa que tem um maquinário, tem que fazer a manutenção, a regularização deles. Realizar a avaliação de risco, né? Ou seja, antes de eu iniciar minhas atividades, eu tenho que observar como é que está o setor, né? Se o setor está bagunçado, se tem alguma cadeira que eu possa cair, se eu não observar que ela esteja danificada. Estabelecer canais de comunicação claros, ou seja, eu tenho essa comunicação com o meu setor superior. Não é porque eu estou em outro setor que não é minha atividade, se eu observar a situação de risco grave, eu devo comunicar para que a empresa tome as medidas preventivas. Orientar os novos colaboradores sobre o risco da atividade. Então, se é um funcionário que ele chega para trabalhar na empresa, ele tem que conhecer cada setor. Assim, ele vai identificar os possíveis riscos que ele possa estar se acidentando. Não executar atividade para a qual não seja habilitado, ou seja, eu jamais vou exercer uma atividade que eu não tenho autorização para aquilo. Então, a pessoa tem que exercer a atividade de acordo com a sua função e para que você foi preparado para a função. Participação do trabalhador. Né? Então, eu devo usar os equipamentos de proteção individual de acordo com a minha atividade exercida. Se eu vou pegar algo que é mais leve, vou utilizar um valor de segurança mais leve. Se eu vou pegar algo mais grosseiro, mais pesado, mais pontiagudo, já é outro tipo de luva. Então, você tem que saber que você vai usar o equipamento de acordo com a sua atividade. Informar o superior imediato sobre a ocorrência de incidência. O que é isso? Você vai informar para o seu superior se você viu em determinado setor algo que poderia ocasionar acidente, que com aquela medida de proteção, né, ou de prevenção, conseguiu extinguir o risco. Participar na identificação das repercussões dos riscos sobre a sua saúde. Ter cuidado e atenção nas vias de trânsito, né, algo que vocês vão ver também no próximo slide, a importância, né, desse cuidado para quem trabalha diariamente nas vias de trânsito. Algumas dicas para praticar a direção defensiva, né? O primeiro, manter uma distância segura do veículo à frente. Então, as pessoas que trabalham aí, diariamente com as motos, com os carros, sempre observar, né, se eu estou a distância segura do meu veículo à frente. Respeitar as leis de trânsito. Então, se eu sou uma pessoa que eu respeito as leis de trânsito, a norma, né, obedeço a sinalização, eu vou estar assim evitando um acidente não só comigo, né, mas com o pedestre, todo mundo que esteja transitando por aquela via. Evitar manobras bruscas, né? Então, sempre estar atento como é que você está dirigindo, como é que você vai frear, como que você possa estar afetando com aquela atitude. Não mexer no celular, né? Então, é comum a gente ver bastante acidente porque as pessoas estão dirigindo ali, utilizando o celular e aí não está tendo uma atenção à sua frente. Conduzir com as duas mãos no volante, né? Então, as pessoas geralmente gostam de estar com uma mão só no volante e a outra no celular, né? Ou fazendo outra coisa dentro do carro que pode sim estar ocasionando um acidente. Ter paciência e calma no trânsito, né? É essencial você ter essa calma, sempre observar a rota que você vai passar para você estar indo com antecedência, para não ter que utilizar o veículo ali na pressa, onde você pode, infelizmente, causar um acidente grave. Ter cuidado com a velocidade, principalmente em pista molhada, né? Nesse tempo onde está muito chuvoso, é comum de ter acidente, porque a gente não observa, né, se tem algum buraco ou não, até mesmo por conta da visibilidade, não consegue ver por conta da chuva, por causa dos buracos, então sempre ter esse cuidado. Evitar sair de casa
em causa de mau tempo. Então, se você observou que naquele dia vai ter ali uma chuva forte, né, em determinado local, sempre está evitando estar saindo desse horário. Tipos de acidente do trabalho, né? A gente vai ter o acidente tipo, que é o que ocorre no local de trabalho durante o expediente, né? Um exemplo dos cortes, da queimadura, do acidente com mata. Então, esse é o tipo de acidente típico, aquele que ocorre dentro do ambiente de trabalho. E a gente tem um acidente de trajeto, que é a dúvida de muita gente, né? Então, você vai entender que é aquele que ocorre no percurso entre a residência ou trabalho. Então, muito colaborador tem dúvida disso. Eu saí do serviço em tal horário, mas eu passei no supermercado, eu passei no posto de gasolina. Infelizmente, não é equiparado com o acidente de trabalho, tá bom? Ou de trajeto. Ele é aquele onde você vai de casa para o trabalho ou vice-versa, então tem desvio de percurso. Doença ocupacional é uma doença causada por atividades laborais, né, como explicado no slide anterior, aquela que pode ser desencadeada pela sua atividade diária. Quais cuidados que uma empresa deve ter com um acidentado, né? Então, é uma dúvida de muita empresa. Como é que eu devo me comportar quando o meu colaborador tem um acidente, né? Então, em caso de acidente no trabalho, a empresa deve prestar os primeiros socorros, comunicar o ocorrido e garantir os direitos ao trabalhador. Então, é de suma importância, se o seu colaborador sofreu um acidente, você prestar o socorro imediatamente. Realizar os primeiros socorros, caso tenha alguém apto, né? Então, você vai realizar o primeiro socorro no seu funcionário, se tiver alguém preparado para ajudá-lo, né? Então, tem muita gente também que não tem conhecimento de como está o estado de saúde do funcionário e chega para ajudar e muitas vezes pode atrapalhar, tá bom? Então, só realize o primeiro socorro se você tiver aptidão para isso. Chamar o socorro médico. Então, se não tem ninguém ali preparado, né, para ajudar primeiramente, vai se chamar o socorro médico para ajudar o colaborador caso tenha sido um acidente grave. Não permitir que as pessoas sem qualificação deixem o acidentado até a chegada do equipe médica. Então, pessoas estranhas ou pessoa que não tem conhecimento de ajudar a pessoa não pode estar mexendo nela, porque muitas vezes pode ter tido uma fratura e você vai piorar a situação. Verificar a passagem de ar, respiração e circulação da vítima, né? Então isso é muito interessante também, até uma forma de você passar para o socorro médico como é que está o estado de saúde da pessoa, ela mandar o socorro mais rápido, né? Se a pessoa estiver muito ruim, estiver passando muito mal, através das suas informações, a equipe do SAMU vai mandar o socorro mais rápido para ajudar. Comunicação de acidente do trabalho, né? A CAT. Então, você que é colaborador, sofreu um acidente de trabalho, né? Você deve saber como proceder, até mesmo para entender o seu direito no acidente. De acordo com a norma, né, a legislação, todo acidente de trabalho ele deve ser comunicado imediato à empresa pelo acidente ou por qualquer outra pessoa, né, que tenha conhecimento do seu acidente. A empresa, por vez, deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil à data do ocorrido. Então, o acidente do trabalho tem que ser comunicado com uma certa urgência, né? Para evitar problemas futuros, tanto de fiscalização como é que você deve ajudar o colaborador. Qual o prazo que eu tenho para emitir minha CAT? Né? Em geral, ela deve ser emitida imediatamente após o colaborador sofrer o acidente, né? Com um prazo máximo de um dia útil após a ocorrência. Já nos casos de doença ocupacional, né, onde a pessoa ela é desencadeada pela atividade, né, ela deve ser emitida logo após o diagnóstico da doença. Então, se eu sofri um acidente pela forma de como eu trabalho diariamente, se eu me afastei por conta de uma doença adquirida, né, na minha empresa, eu tenho que comunicar, né, com a decisão do médico. O funcionário deve procurar atendimento médico e comunicar o ocorrido a um empregador. Então, você que sofreu um acidente de trabalho, nada de correr para casa ou tentar fazer outra coisa que não condiz com o que a norma fala. Você tem que comunicar a empresa e vamos ver aqui também os passos de como você deve seguir para essa emissão. Quais os documentos para emitir uma CAT?
né? Então é algo de interesse tanto da empresa como de vocês, né? O que vocês devem informar para a empresa quando sofreu o acidente, né? O primeiro, dados pessoais do trabalhador acidentado, como nome, CPF, data de nascimento, endereço, né, carteira de trabalho, dados da empresa, como a razão social, endereço, telefone, dados do acidente, né, como data, hora, local de ocorrência. Então, você que sofreu um acidente é questionado a empresa, né, porque esse tanto de pergunta é justamente, né, porque para emitir esse documento você precisa passar todas essas informações, tá bom? O boletim de ocorrência, então, é algo que vocês devem comunicar à polícia, né, para dar veracidade nas informações. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, descrevendo toda a situação, como aconteceu, e levar também esse documento para a empresa. Registrar a ocorrência e a ficha de informação do acidentado, né? Então, é algo que a empresa vai solicitar para vocês para preencher, né? Então, vocês vão descrever mesmo o fato para a empresa como aconteceu. Então, você que sofreu um acidente na empresa, não sabe como proceder, tá aqui o passo, tá bom? Primeira coisa, solicitar o atestado médico, informar a empresa justamente com todas as informações de como aconteceu o acidente. Importância da CAT, né? Então, por que a CAT é importante, tanto para a empresa como para o funcionário? O primeiro, garante assistência ao trabalhador acidentado, ou seja, se você vai precisar passar muito tempo, né, afastado das suas atividades, né, essa CAT, ela vai lhe ajudar, né, você receber seu benefício, porque aí vai ter todas as informações de como você sofreu o acidente. Então, quando você for fazer a perícia médica ali, que você levar o documento, vai ser muito mais fácil para você, porque ali vai constar todas as informações. Permite que o trabalhador receba o benefício correto do INSS, ou seja, com todas as informações preenchidas pela empresa, né, os órgãos vão saber o valor correto de quanto você vai receber. Respeita o direito trabalhista, diferente do trabalhador, da estabilidade de emprego por 12 meses, ou seja, né, você que sofreu um acidente de trabalho, você, na sua volta, né, tem toda aquela garantia do emprego, você não pode ser demitido durante um período de 12 meses. Né? Então, o documento também preenchido com acidente de trabalho, lhe garante passar 12 meses na empresa após sua volta. Evita problemas legais e garante a proteção do trabalhador. Então, a empresa, quando ela fornece esse preenchimento, né, ela está em legalidade com a norma de segurança, ela está cumprindo o item de segurança, né, que é informando a CAT aos órgãos fiscais. Então, é de suma importância para evitar alguma multa, alguma penalidade, né, sempre informar quando acontece o acidente de trabalho. Para quem deve ser enviado, né? Então, para quem que eu devo enviar essa caixa? Do meu colaborador, né? Quando a pessoa sofre um acidente, qual órgão eu devo informar? A primeira, né? É o INSS, então é emitido em 4 vias, onde você vai enviar uma para o INSS, né? A segunda vai ser enviada ao segurado ou dependente do trabalhador acidentado, quem sofreu o acidente. O sindicato é a terceira via a quem deve ser enviada. E a empresa. Então, esses 4 órgãos devem ser enviados e comunicados sobre o acidente, tá bom? Então, nada de emitir só uma via e dar para o colaborador. Os órgãos também precisam estar cientes. As causas do acidente do trabalho, muitas das vezes, né, são por 2 ocasiões, que são os atos de seguro, algo que é praticado pelo colaborador, quando ele não faz sua atividade correta, quando ele não burla as normas de segurança. Então, a maioria dos acidentes são ocasionados pelos atos de seguro, né, que são praticados pelo próprio funcionário, quando ele não pratica a norma de segurança e as regras da empresa. As condições de seguro, que é a forma como você está trabalhando no ambiente de trabalho. Se você não for exercer uma atividade onde não tem segurança nenhuma, né, onde a empresa não vai dar suporte, infelizmente pode acontecer um ato de acidente com o colaborador. Os atos de seguro, né, eles são definidos como causa de acidente do trabalho, que residem exclusivamente no fator humano, né? Aqueles que decorrem da execução da tarefa de forma contrária às normas de segurança. Então, os atos seguros são justamente isso, né? Atos contrários que a norma diz
Então, se eu sou uma pessoa que diariamente eu só faço aquilo que é errado dentro da empresa, eu só trabalho sem um equipamento, eu não faço uma manutenção no meu veículo para trabalhar, né, eu posso sofrer um acidente de trajeto. Então, esses atos, eles podem sim estar interferindo na segurança dentro da empresa. Fala um exemplo. Agir sem permissão, ou seja, você vai executar atividade onde você não tem aptidão para trabalhar naquela atividade, né? Você não teve treinamento. Brincar em local de trabalho, é uma das causas também de atos inseguros, né? Se eu estou exercendo uma atividade perigosa, eu estou todo o tempo com brincadeira, eu estou desatento à minha atividade. Então aquilo pode ocasionar um acidente. E utilizar dispositivo de segurança, né? Então se a empresa está me dando dispositivo de segurança, eu não utilizo, né? Então também estou praticando um ato inseguro. As causas maiores de acidente de trajeto, né? A pessoa que ela dirige em alta velocidade, que ela não se preocupa com a norma de trânsito, né? Que ela não se preocupa a quem ela pode sofrer por sua atitude, né? Quem pode se prejudicar. Então sempre está observando a forma que você está dirigindo em alta velocidade. Não usar o equipamento de proteção individual, então se eu sou uma pessoa que eu estou ali trabalhando em uma atividade perigosa, eu não utilizo meu equipamento, eu estou sim cometendo um ato inseguro dentro da minha empresa. Não cumprir com as normas e as regras de segurança. Então, você como colaborador deve entender que assim como você tem seu direito, você também tem seu dever, né? Então, sempre estar utilizando os equipamentos de proteção, sempre estar cumprindo as normas de segurança da empresa, que com essas atitudes diárias, você pode estar assim, evitando vários acidentes. Aqui é uma das maneiras, né, onde acontece vários acidentes, né? Ou seja, essa imagem diz muito, né, das atitudes diárias do colaborador. Então aqui tem vários pontos onde as pessoas estão errando, né? Então esse ambiente aqui está propício a vários acidentes. Então é algo que tem que observar antes de iniciar suas atividades, como é que você está se comportando, como é que está seu ambiente de trabalho, se ele está seguro para exercer a atividade. Prioridade no controle de risco. Então, o que tem que ser observado na hora do controle de risco? A primeira coisa é tentar eliminar o risco. Então, é algo que eu vou tentar eliminar dentro da minha empresa para evitar o acidente. E se não for possível eliminar aquele risco, eu vou tentar neutralizar aquele risco, né? Jogar o risco através do uso do equipamento de proteção individual. Então, se ali tem uma queda de objeto, né? Não tem como evitar que o objeto possa cair, né? Então, eu vou neutralizar, entregando para o colaborador o equipamento de segurança, para caso caia o objeto, né? Minimizar a consequência. Proteger o trabalhador através do uso do equipamento de proteção individual. E aqui eu encerro, né? Pense, todos nós somos responsáveis pela prevenção de acidente, né? Então, se eu estou ali na empresa exposto a 100% de acidente, né? Digamos que 80% é ocasionado pelo próprio trabalhador, por nossas atitudes diárias, né? Com mais 20% da empresa, a gente vai estar exposto a 100% de acidente, né? Então, peço aqui a ajuda de vocês para tentar diariamente estar eliminando esses 80%, né? Os 20% está ocasionado a situações adversas, algo que está fora do nosso controle, tá bom? Então, agradeço pela atenção de vocês, estou aqui à disposição para qualquer dúvida e foi um prazer.